Bem, a história que eu vou contar agora é uma história medicinal. Uma dessas histórias que toda mulher precisa ouvir, ler de vez em quando, para recuperar suas raízes, sua essência, para saber de onde vieram. E é uma história escrita por Ximena Hernandes Noemi Ávila. E a história começa assim. Diz a lenda que tão antigamente, que ninguém nem sabe mais aonde a história começou. Mas a lenda fala que as mulheres eram árvores. Sim, árvores. Antes das mulheres serem assim, do jeito que nós as conhecemos. Ao invés de braços, elas tinham longos galhos. E ao invés de pernas, raízes profundas. Ao invés de cabelos, essas mulheres tinham folhas, flores e frutos. E se vestiam com longos casacos feitos de madeira. Essas mulheres viviam nos recantos mais bonitos do planeta Terra. Se comunicavam uma com as outras sem precisar de palavras. Eram mágicas, conheciam vários segredos da natureza. E eram conhecidas, amadas e respeitadas por todos os seres vivos, os vistos e os não vistos. Elas viviam em total harmonia. E no bosque onde viviam, tinha uma grande árvore anciã. Era a árvore mais velha de todas, e era tão velha, tão sábia, que conhecia todos os segredos de vida e de morte. Assim, todas as vezes que uma mulher árvore ficava doente, imediatamente a grande árvore avó passava por debaixo da terra com as suas imensas raízes, ia até a mulher adoecida e a curava. E assim elas viviam muito bem, em harmonia, tudo em paz, com os animais e com a natureza. Acontece que um tempo ruim, algo muito ruim aconteceu. E foi justamente quando os humanos de duas patas chegaram ao planeta Terra. A lenda fala que por causa da ganância, do poder, da riqueza, muitas mulheres árvores começaram a sofrer as consequências. É que um tempo de guerra, sofrimento e dor iniciou. Esses humanos começaram a queimar várias mulheres vivas para poder fazer lenha para se aquecerem. Derrubaram muitas outras para construir suas casas, para servir de alimento. E era tanta dor, tanto sofrimento, que a grande árvore avó permitiu que as suas filhas, as árvores, as mulheres árvores, pudessem se desenraizar e correrem, fugirem para longe de tudo aquilo. Só que tinha um preço muito alto, porque se elas perdessem suas raízes, perderiam também a sua conexão com a Mãe Terra, com saberes mágicos, com a natureza, com todos os conhecimentos. Mas era tanta dor, tanto sofrimento, que não teve como evitar. Elas tomaram a triste decisão de trocarem as raízes por pernas. E então fugiram. Fugiram o mais rápido e para mais longe que puderam. Mas a lenda fala que algumas mulheres nessa fuga foram capturadas pelos humanos e passaram então a viver junto com eles em suas aldeias. E com o tempo acabaram se esquecendo de quem eram, se esqueceram das suas raízes, dos ensinamentos, da grande mãe e passaram a achar que eram humanas também. Outro grupo de mulheres não suportou o desenraizamento e acabaram morrendo de tanta tristeza. Mas a lenda fala que teve um grupo de mulheres que correu tanto que antes de se espalharem pelos 4 cantos do planeta Terra, esse grupo de mulheres se juntou e prometeu que nunca, em nenhuma hipótese, elas esqueceriam de quem elas eram. Elas sempre se lembrariam de onde vieram. E a lenda fala que muito tempo se passou, mas ainda hoje, essas mulheres sempre dão um jeito de se encontrarem. E assim, vida após vida, elas se reúnem. E quando se encontram, elas trocam conhecimento sobre a natureza, sobre as plantas, sobre a Mãe Terra, sobre o poder das ervas, o poder de cura. Essas mulheres nunca se esqueceram de suas raízes, nunca se esqueceram de onde vieram. São mulheres árvores. Mas a lenda ainda fala mais.
Fala que a grande árvore avó, com saudade de suas filhas, prometeu então que depois dessa história, todas as mulheres nasceriam com uma árvore dentro de si. E foi exatamente assim que aconteceu. Todas as mulheres nasceram com uma árvore da vida chamada útero. A árvore que dá a vida, que nos conecta novamente com a grande Mãe Terra. Mas a lenda ainda fala mais. Fala que em algum lugar do bosque, a grande mãe continua ali, batendo seu tambor e chamando suas filhas. Ela espera que todas comecem novamente a se conectar com a terra. Comecem novamente a se conectar com a sua ancestralidade, com a sua sabedoria, com o seu DNA antigo, com suas raízes profundas. E todas possamos novamente ser una com a grande Mãe Terra. E se você, assim como eu, assim como todas, é uma dessas mulheres que gosta de sentir o sol batendo na pele, que gosta de sentir o vento balançando os cabelos, ou que gosta de sentir a grama sob os pés descalços, o canto dos pássaros, o barulho de uma cachoeira. Bem, se você é uma dessas pessoas, pode ter certeza que você está ouvindo o grande chamado da grande árvore anciã, ancestral. Então, é só parar, se conectar e se encontrar, porque logo, muito em breve, estaremos todas juntas, em um grande bosque, una com a grande Mãe Terra. Que assim seja. Arroz.